Pai do Senhor, meus irmãos, estou aqui nessa madrugada lendo aqui a palavra de Deus e eu gostaria de compartilhar algo com vocês que é uma dúvida de muita gente. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, Paulo vai dizer que ele tem um espinho na carne. E eu já vi muitos teólogos dizendo que esse espinho na carne é uma doença, que esse espinho na carne é uma tentação. Só que está tão evidente o que é esse espinho na carne, porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala desse espinho. Pai do Senhor, pastor Eliane, que honra, minha pastora, que Deus te abençoe. A senhora e o pastor Cláudio, que tanto admiro, que tanto os amo. Deus abençoe a vida de vocês. Então, como eu estava dizendo, ele fala desse espinho na carne, ele fala o que era o espinho na carne, só que às vezes as pessoas leem muito rápido o texto e as pessoas começam a inventar um monte de coisa do que poderia ser esse espinho. Então, as pessoas falam, é doença, só que ele se vangloria desses espinhos. Ele se vangloria. As pessoas dizem a tentação. Só que o apóstolo Paulo também se vangloria desses espinhos. Então, eu não consigo acreditar que seja doenças ou que seja tentações. Eu prefiro acreditar no próprio apóstolo Paulo. Porque ele diz assim, em 2 Coríntios, verso 12, capítulo 12, verso 7, desculpa. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, ele vai dizer o que é, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, o espinho na carne que o apóstolo Paulo tem, ele mesmo diz, e ele fala, a saber, um mensageiro de Satanás. Esse é o espinho na carne dele, um mensageiro de Satanás. E o que um mensageiro faz? A não ser entregar mensagens. Um mensageiro entrega mensagens. O apóstolo Paulo fala, o espinho na carne que eu tenho é um mensageiro de Satanás. O mensageiro de Deus, ele fala da graça, ele fala da salvação, ele fala da redenção. O mensageiro de Satanás, ele fala de injúrias, de calúnia, de difamação. E o próprio apóstolo Paulo vai confirmar isso no verso 10. Porque o versículo continua. E vai dizer assim, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ou seja, ele está orando para que esse mensageiro se desvie dele. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, ele está se vangloriando nessas fraquezas. Por quê? Olha o verso 10. Olha o verso 10. Por isso sinto prazer nas minhas fraquezas. Quais são fraquezas? Que fraquezas é essa? Que espinho na carne é esse, Paulo? Responde pra gente. E ele vai dizer, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então ele responde exatamente o que é os espinhos na carne dele. O apóstolo Paulo está dizendo, a saber, um mensageiro de Satanás, que me faz o quê? Que me faz estar fraco. E eu me vanglorio nessas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nessas fraquezas. E Deus diz para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza. E que fraqueza é essa que o mensageiro de Satanás faz contra ele? Ele faz injúrias contra o apóstolo Paulo. Ele faz o apóstolo Paulo ter necessidades. E ele persegue o apóstolo Paulo e ele faz o apóstolo Paulo se angustiar por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Então, para quem não sabe, o espinho na carne de Paulo é o mensageiro de Satanás, que ele mesmo diz que é. E ele fala que o que esse mensageiro traz de fraqueza para ele,
que é as injúrias, as necessidades, as perseguições e as angústias. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, né? É claro que é a minha interpretação do texto. Só que quando eu estava estudando sobre isso, eu vi muitos teólogos falando sobre isso, e eles davam uma volta imensa, gente, e estava aqui o próprio apóstolo Paulo dizendo que era o espinho na carne dele. Espero que você tenha aprendido com isso, que isso possa edificar a sua vida, porque quantos e quantos mensageiros de Satanás a gente encontra na nossa trajetória, na nossa vida, mensageiros que lançam calúnias sobre a sua vida, e essas calúnias é como um espinho, elas doem, elas penetram a tua carne, elas penetram a tua alma, elas te fere. As injúrias te ferem, as angústias te ferem, como um espinho, que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas ele se vangloria por causa desses espinhos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa aí. É quando o diabo diz, não vai conseguir, não vai dar certo. O diabo vem te angustiar e Deus te exalta, te levanta com poder e glória, porque o poder dele se aperfeiçoa aí. É quando as pessoas não acreditam em ti, é quando as pessoas te caluniam, é quando as pessoas te desprezam, é quando as pessoas te colocam para baixo, o poder de Deus te eleva, porque é pela graça de Deus que podemos fazer alguma coisa, porque sem a graça dele não conseguimos absolutamente nada, pois o poder dele se aperfeiçoa em todas as fraquezas. Se você está angustiado, glorifica a Deus por isso. Porque é hora do poder de Deus se manifestar no meio desta angústia, te trazendo felicidade, te trazendo alegria. Se você está sendo perseguido, glorifica a Deus por isso. Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar no meio dessa perseguição, te dando livramento, te dando escape para a glória de Deus. Se você está sofrendo injúrias, não se preocupe, porque Deus vai te justificar. Deus vai te justificar. Então, esses são os espinhos na carne da vida de Paulo. Se você está em necessidade, da mesma forma, não se preocupa, porque Deus ele vai prover na tua vida aquilo que você tanto precisa. Então, não se preocupa. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque a graça dele te basta, te basta. Glorifica a Deus aí onde você estiver, aonde você ouvir esse simples estudo, com 3, 4 versículos da Bíblia, mas que geram uma confusão e um debate que vai tão longe, tão longe, tão longe, e a Bíblia é tão simples. Só é respeitar as vírgulas, só ler devagar e pedir o discernimento para o Espírito Santo. Eu estou aqui, acho que é 2 horas da madrugada, e quando eu estava estudando sobre isso, ardeu no meu coração poder compartilhar isso com vocês. É aqui no meu cantinho que Deus revela muitas coisas ao meu coração. Eu não poderia deixar isso só para mim. Isso tem que ser compartilhado, isso tem que ser ministrado, isso tem que ser pregado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Pastor Cláudio está aí, meu Deus do céu, misericórdia. Pastor Cláudio, ora pela minha vida. Pastor Cláudio, Sara Lima está assistindo. Que Deus abençoe, Sara. Que você tenha uma madrugada abençoada por Deus. E que esses espinhos não possam te atingir. Que esses espinhos não consigam te ferir. Que a graça de Deus venha te livrar desses espinhos. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês que estão assistindo. Josiana e Josefa, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a madrugada de vocês. Fique com Deus. Quero orar pela tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estou diante da tua presença, Pai, orando pela vida dessas pessoas que estão assistindo essa live. Essa simples live, Pai, com essa simples mensagem. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, vem guardar, Pai, a vida de cada um. Vem abençoar, Papai querido, poderosamente a vida dos teus filhos, Pai. Que estão aí nesta madrugada e que estão acordados nesta madrugada não por um acaso, Pai, mas porque o Senhor quis falar com eles nesse momento. Papai querido, em nome do Senhor Jesus eu te peço, sei com eles, derrama da tua graça sobre a vida deles, aperfeiçoa, Papai querido, o teu poder no meio da fraqueza deles, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe a vida de vocês.